Boa noite, igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui vivos, com saúde, para aprendermos da palavra de Deus. Nós temos muitos motivos para sermos gratos, né? E um deles é estarmos aqui com saúde, podendo ouvir e ver as riquezas que o Deus do universo tem concedido e tem revelado a nós que somos pequeninos. Pequeninos porque somos humildes, estamos disponíveis para aprendermos mais e cada dia crescermos no aperfeiçoamento dos santos. É isso que Deus quer de nós. Nós não somos perfeitos, reconhecemos isso, mas Deus tem nos chamado à perfeição. E nessa noite não vai ser diferente, porque Deus preparou mais uma gama de conhecimento muito grande para que nós possamos meditar. A transformação é muito interessante. Ela se dá ao momento em que nós temos compreensão daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo passado da parte de Deus. Quando a gente tem a compreensão, automaticamente o resultado é a convicção. Então, quando você diz, eu entendi. Então, esse entendi, que vem com uma certa alegria, é exatamente ele que gera a convicção. Muitos entendem que a convicção se dá por simplesmente, eu vou para o monte e lá eu fico gritando e andando e orando. Existe uma forma muito mais inteligente do que simplesmente ficar aleatoriamente separado no monte. O monte é um lugar muito agradável, muito bom, um lugar muito excelente de se buscar a Deus, de aprender através das revelações do Espírito Santo. É uma separação, é um momento que você tem de intimidade. Isso é uma maravilha. Mas isso tudo depende da forma com que a gente vai buscar os resultados da parte de Deus. Deus trabalha sempre de forma racional, conforme disse Paulo, que nós possamos oferecer a Deus o nosso culto racional. Então, essa dádiva que Deus nos deu de termos a racionalidade humana, através da propriedade chamada inteligência, onde nós ponderamos, onde nós calculamos, onde nós nos projetamos, enfim, diversas formas nós temos de usar a racionalidade humana. E uma delas é evitar o fanatismo religioso, ou seja, são aquelas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Quando na verdade Deus tem nos chamado para sermos soberanos. A soberania está quando nós nos assentamos em Cristo nas regiões celestiais. Eu sempre gosto de falar sobre as regiões celestiais, sempre usando a física quântica. Porque quando se fala de regiões celestiais, pelo fato de passarmos por muitos momentos em contato com pessoas extremamente religiosas, nós imaginamos lá no céu e os anjos, uma outra dimensão, quando na verdade nós estaremos no próprio corpo ou fora dele, mediante uma intervenção divina através do arrebatamento. Então nós podemos contemplar muitas coisas celestiais, muitos mistérios de Deus. Mas a operação no mundo quântico, ou no mundo espiritual, ou no mundo celestial, ela se dá através das convicções. Porque, vou dar um exemplo muito básico, quando uma pessoa está expulsando um espírito maligno, ela não está arrebatada, ela está ali presente em corpo e alma. E ela está operando nas regiões celestiais, ou seja, na dimensão quântica. O quanto é uma pequena porção, é como se fosse pedacinhos. Isso assim a grosso modo, porque na verdade o quanto é uma pequena porção de energia. Mas quando nós estamos abaixo da estrutura atômica, ou seja, trabalhando com as coisas invisíveis, então nós estamos operando nas regiões celestiais. E quando nós fazemos isso através da nossa convicção, nós emitimos ondas eletromagnéticas que
elas transformam a nossa realidade. Isso é a mecânica quântica de Deus, é a forma que Ele construiu o universo para nos responder mediante a operação da convicção através das nossas atitudes, através das nossas emoções, através da nossa racionalidade. Eu digo sempre que viver no mundo espiritual, nós vivemos no mundo dos sonhos, onde os sonhos se transformam em realidade. Agora, quando nós ficamos muito presos no mundo material, vamos dizer assim, esse mundo normal que a gente está visualizando todo dia, a gente definha a nossa estrutura quântica, ou seja, existe uma atrofia. E essa atrofia, ela faz com que o foco material se torne maior do que o celestial, e nisto a pessoa se encontra à deriva. A vida de incredulidade, entre aspas, é uma vida terrível, é uma vida que nos leva à ruína, é uma vida que foi totalmente condenada pelo próprio Messias, quando ele disse a Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Porque Tomé ele tinha esse lado celestial atrofiado, o negócio dele era ver para crer. Então quando a pessoa fica nessa ótica, ela se encontra à deriva, porque ela não vai ver nada. E as operações poderosas, elas acontecem nas regiões celestiais. E tudo que armarem contra uma pessoa nesse estado de incredulidade, ela vai estar sempre caindo no buraco. Porque ela não vai lutar, porque ela não vê. E se ela não vê, ela vai continuar sem ver, porque essa é a condição do seu estado de consciência. É o que eu vejo é que vale. Então, o universo vai dizer para ela, faça-se conforme a sua fé. Então nós não podemos deixar o nosso lado celestial atrofiar, nós temos que exercitar. Então nós temos que saber que tudo que nós estamos vendo é o resultado das nossas convicções. Não existe, na verdade, o coitadinho injustiçado. As pessoas elas sofrem por ignorância acerca do mundo espiritual, e nós, quando a encontramos, nós então vamos cuidar daquela pessoa que está sofrendo porque ela ainda não sabe. Por isso que Deus sempre ele pregou, ele sempre orientou, ele sempre enviou os profetas. Tudo isso trabalhando ensino, sempre trabalhando o ensino. E ele diz que as pessoas que não aprendem, elas têm a tendência à escravidão. Então a incredulidade, na verdade, é como se fosse uma cegueira espiritual. E essa cegueira, ela leva qualquer um que seja incrédulo à deriva. Isso é um fato, não tem como sair fora disso. Mas a questão essa noite é que nós vamos combater através dos ensinamentos, e aliás em todas as palestras, nós estamos sempre combatendo a incredulidade. Porque você recebe essas informações que eu estou passando aqui porque eu estou vivendo isso. E eu tenho visto as pessoas que não vivem. Eu fiz da minha vida uma espécie de laboratório, onde eu vou marcando os experimentos. Eu vejo a conduta das pessoas, eu vejo a forma que as pessoas estão trabalhando em relação ao mundo espiritual. Então eu tenho visto muitas experiências de pessoas que acreditam, de pessoas que não acreditam. Vi pessoas que acreditam e estão fora da comunidade cristã, obtendo grandes resultados. Vi pessoas dentro da comunidade cristã não obtendo resultado nenhum. E eu vejo que a incredulidade, ela não respeita religiosidade. Ela é um estado. Então quando a pessoa se encontra no estado de incredulidade, na verdade é como se ela estivesse dando tiro no próprio pé.
ela está simplesmente se autodestruindo por falta de convicção. Ela fica esperando as coisas, quem sabe, um dia elas podem acontecer. E na verdade não acontecem nunca. Porque na verdade nós somos geradores de oportunidades. Nós somos criadores das realidades. Isso é muito claro, está muito explícito nas Escrituras. Porque às vezes a compreensão religiosa nos impede de compreendermos a verdade através da distorção do sentido das Escrituras, dos seus versículos e dos contextos e tudo mais. A forma com que a Escritura é passada, muitas vezes de forma religiosa, ela impede que as pessoas então tenham um amplo conhecimento e possam mudar a realidade das suas vidas. E nessa noite o Senhor preparou palavras para que nós possamos decompor as forças do seu poder. E essa palavra decompor é muito interessante porque você consegue desmembrar, ou seja, analisar segmento por segmento dos mistérios do reino de Deus e entender as coisas mais separadamente, de forma mais nítida e de forma mais clara. Vamos começar então aqui através do livro de Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 36. Eu já falei esse versículo outras vezes, mas a questão da compreensão não é simplesmente falar uma vez e nunca mais tocar no assunto. Para que haja a memorização, para que haja compreensão, nós precisamos repetir a dose de conhecimento. Não que eu vou estar pegando uma palestra passada e trazê-la igualzinho. Então aí não justifica, né? Volta lá atrás e assiste de novo. Mas aqui é uma compreensão que você precisa entender. Então Mateus 22:36 diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, uma indagação. Aí o mestre, Jesus, o nosso Senhor, ele vai responder no versículo de número 37. Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, quando você deposita o teu amor, a tua dedicação, a tua força, a tua inteligência na pessoa única e exclusiva que é Deus, automaticamente você vai provocar uma reação da parte do Criador em seu favor. Porque a medida do seu amor a Deus vai proporcionar o amor de Deus retornando para você. Eu não estou dizendo do Calvário, pois o Calvário inaugurou a oportunidade de viver se relacionando com Deus. Então por isso houve uma aliança. É o amor supremo, ele é sacrificado e nós então temos a oportunidade de envolvermos em um relacionamento íntimo com o Criador. Isso é um fato. Mas nós temos que entender que existe também o espelhamento, que está escrito assim: Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Então eu me achego, eu dou o meu passo em direção ao meu Senhor, o Criador. E Ele então se achega a mim. Então existe um espelho. Então à medida da força com que eu amo a Deus, eu provoco uma reação dele em favor da minha vida. Isso é algo muito sério. E isso tem que estar em primeiro lugar. O amor a Deus é sobre todas as coisas. Ele está acima. Porque você tem a melhor pessoa, a pessoa que mais te ama, a pessoa que não mediu esforços para se sacrificar e ser moído no seu lugar. Aí você vai e coloca outra pessoa, outra coisa acima de Deus. Então o relacionamento com o Criador já começa a ser sabotado. Você já vai perder toda a fonte de poder.
Então, nós temos que desenvolver esta atitude de amar a Deus em primeiro lugar. Se você quer acrescentar isso nos seus tefilins, que acrescente, porque é muito importante. Você declara: eu amo a Deus sobre todas as coisas, como está escrito. E isso você vai gravar no seu subconsciente. E você vai perceber que o seu subconsciente vai trabalhar em cima dessa nova realidade. Aí o Senhor Jesus diz assim: este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo de número 40. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Eu sempre digo nas minhas palestras que se alguém não trabalha esses 2 princípios que regem todo o universo e toda a vida no universo, então não precisa tentar mais nenhum outro, porque se você não tem o principal, então o secundário não vai resolver o seu problema. Esses 2 mandamentos, em outras versões diz assim: a estes 2 mandamentos estão sujeitas toda a lei. Em outras versões diz assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei. E aqui está dizendo: a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então, dependem, estão sujeitos, é a mesma coisa, é a mesma essência. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma grande indústria, uma grande fábrica, e você então fez a aquisição de máquinas poderosas, você fez a aquisição de profissionais capazes de realizar as operações na sua indústria, você contratou engenheiros, você contratou pessoas capacitadas para que a empresa funcione com perfeição. E se de repente faltar energia elétrica, acabou tudo. Porque sem a energia elétrica o maquinário não vai funcionar, não adianta o engenheiro bolar os seus projetos, não adianta os funcionários capazes de realizar as operações prontos para usarem o maquinário, sendo que o maquinário depende da energia elétrica. Então, se você não tiver um gerador ou uma alimentação através da Copel, por exemplo, que é a nossa hidroelétrica, né, ou melhor dizendo, é a empresa que nos fornece energia, se você não está conectado a ela ou algum tipo de gerador, a tua fábrica, a tua indústria, ela está totalmente paralisada. Por quê? Porque faltou o principal. Então não adianta mexer na linha de produção, não adianta trocar o maquinário, porque se não tem energia elétrica, significa que a tua indústria não vai funcionar de forma alguma. Se você também tiver um carro extremamente potente, confortável, computador de bordo, bancos em couro, com aquecimento, ar-condicionado digital, direcional, para-brisa que varia de acordo com a intensidade de luz e tudo automático, aquela maravilha toda. Ah, mas não tem gasolina. Ah, então eu estou a pé. Então nós temos que entender que a prioridade ela deve ser respeitada. Qual é a prioridade? Primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se isso não estiver estabelecido, não adianta procurar o restante. Começa do principal, da prioridade, porque aí sua vida vai andar. Continuando aqui. Depois que você entende que o amor ao próximo deve ser como a ti mesmo, você deve então praticar a lei do espelhamento. A lei do espelhamento é uma lei muito inteligente, que só pode ter vindo do Senhor Deus, claro. Porque ele escreveu isso, e eu fiquei meditando em cima desse versículo, e eu vejo que é algo tão lindo e tão maravilhoso que ele proporciona uma mudança nas nossas vidas muito poderosa. Diz assim:
Mateus 7, versículo de número 12. Nós vamos então ver o princípio do espelhamento. Mateus 7, versículo de número 12. Diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, novamente aqui nós estamos vendo a relação entre nós e o nosso próximo. Porque se eu quero, veja bem, eu quero ser bem tratado, eu quero ser honrado. Então, do jeito que eu quero que as pessoas me tratem ou façam a mim, eu vou fazer a elas primeiramente. Aí ele diz: portanto, tudo o que quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Por que que ele mandou? E em algumas versões diz para fazer a elas primeiro, né? Então, eu espero que me tratem bem, mas eu já dou o meu passo, eu trato primeiramente, eu já tomo a iniciativa de tratar as pessoas bem. Então o espelhamento é assim: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Por exemplo, eu vejo pessoas vendendo coisas no sinal. Vou dar um exemplo básico. Está ali a pessoa, ela está vendendo ali alguma coisa que talvez nem me interesse. Aí eu pego, vejo aquele sol quente ardendo sobre as costas daquela pessoa. Aí eu me imagino, então eu me espelho, eu fico pensando, se eu tivesse ali naquele sinal, vivendo aquela escassez terrível, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Eu gostaria que elas viessem a mim e comprassem as coisas que eu estou vendendo. Se não levassem o que eu estou vendendo, elas me ajudassem para que eu pudesse então me alimentar, para que eu pudesse levar então uma quantia em dinheiro para minha casa, sustentar os meus filhos, enfim, fazer aquilo que eu necessito. Então eu gostaria que fosse assim. Então eu me coloquei no lugar delas. Eu vou e faço o mesmo. Então eu vou lá e ajudo como eu gostaria de ser ajudado se eu estivesse lá. Então a lei do espelhamento é muito importante, porque ela te ajuda a sentir a dor do próximo. Porque o próximo está ali sofrendo, ele está ali gemendo, ele precisa ser socorrido e muitas vezes nós não estamos ligando para as pessoas, quando na verdade nós precisávamos de dar a elas o amor. Então o amor é a força motriz no reino de Deus que é capaz de realizar coisas incríveis nas nossas vidas e na vida das outras pessoas através de tudo que Deus tem nos ensinado. Então nós estamos aqui para sermos luz do mundo e o sal da terra, para restaurar o sabor da vida, ser bênção na vida dos outros e estimular esta, vamos dizer assim, esta corrente do bem. Então eu faço, eu ajudo e essa pessoa então vê que foi ajudada e quando ela encontrar um necessitado, ela possa também passar isso adiante e ela vai ser abençoada por Deus e vai abençoar outra pessoa. Então nós precisamos invadir este mundo com o amor. Eu tive a oportunidade hoje, exatamente hoje, de ajudar uma pessoa. E essa pessoa estava na frente de um supermercado. Ela escreveu uma placa, eu estava em Curitiba, e dizendo assim: olha, eu peço uma ajuda para que eu possa me alimentar. E aí quando eu vi aquilo ali, aquilo já me doeu. Eu imediatamente já existe uma quantidade que eu ando já separado para poder ajudar as pessoas. Porque às vezes, se você tem ali uma quantia em dinheiro que você vai pagar determinada coisa, ele está em uma nota de grande valor, você não consegue desmembrar o valor para fazer uma ajuda e para pagar a sua conta, então você fica
sem poder ajudar. Então é bom você andar preparado caso você encontre pessoas necessitadas que Deus vai colocar nos seus caminhos e você vai poder então ajudar. Eu não estou dizendo que a ajuda seja sempre em dinheiro, você pode, tendo a oportunidade de levar em alimento não perecível, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas essa pessoa mostrou então aquela placa e eu fui imediatamente e ajudei. Ele disse, meu Deus, olha que Deus te abençoe 120 vezes mais. E ele clamava por mim, é como se ele começasse a interceder por mim e me abençoou em tudo e tal. Olha, se salvou meu almoço, me desculpa estar pedindo isso. E falou um pouco ali do sofrimento dele e tal, e recebeu aquela ajuda e ficou extremamente grato. E aquilo assim, eu fiquei vendo, puxa vida, olha, eu tive a oportunidade de ser um motivo de alegria na vida do meu próximo. Então aquele homem, ele teve ali naquele momento que ele precisava, o que ele queria para poder se alimentar. Então esse é o princípio do espelhamento. Você se coloca no lugar de um homem que está faminto, de repente ele veio, aconteceu uma desventura, ele falou que tinha um trabalho e não saiu ainda, ele já estava com fome. E ali naquele momento, eu nunca tinha visto esse homem ali, mas ele disse que estava em necessidade, escreveu e agradeceu assim com uma intensidade muito grande. Então eu vejo que eu me espelhei ali, se eu estivesse no lugar dele. E aquele homem, se fosse eu, com fome, o que eu iria esperar? Eu queria que alguém me ajudasse. Então eu faço primeiro. Uma outra situação que as pessoas pensam e às vezes querem deixar de fazer por causa disso. Ah não, eu não vou ajudar porque de repente ele está me enganando. Se ele estiver te enganando, você vai ser abençoada do mesmo jeito porque você fez o que está escrito. Quem vai ser prejudicado é quem enganou. Então você não precisa julgar os outros e nem desconfiar dos outros, porque Deus vê no seu coração o amor e a intensidade e a sua vontade de ajudar as pessoas. Isso é o mais importante. Não se preocupe se a pessoa te enganou, falou que precisava de um dinheiro para comprar um leite e de repente, depois que você foi embora, ela comprou droga, comprou bebida alcoólica. Não, ela te enganou, ela não pediu. Ela não disse para você, me ajuda porque eu preciso comprar droga. Aí você diria, não vou te ajudar a comprar droga porque eu vou te destruir. Mas como ela disse que precisava para comprar um leite para criança ou qualquer outra justificativa para estar pedindo dinheiro, então você já está justificado diante de Deus, porque você foi com boas intenções. Quem agiu de má fé foi outra pessoa. Então tranquiliza o teu coração. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Eu quero falar um pouco sobre o amor altruísta e a sua força e o seu poder. O amor altruísta é o segredo da vida abundante. Então, nós que queremos ter uma vida abundante, nós precisamos começar a ajudar através do amor altruísta. O que é amor altruísta? Amor altruísta é o amor em que você ajuda o teu próximo sem esperar nada em troca. Então você já deve se preparar internamente. Eu vou ajudar. Nossa, mas lá na frente eu ajudei aquele rapaz e lá na frente, quando ele estava bem, não vi gratidão nenhuma. Um dia eu precisei dele e ele não me deu a mínima. Então, você tem que entender que amar sem esperar nada em troca significa que a sua ajuda, ela vem de Deus, em primeiro lugar. E que você não precisa que aquela pessoa lhe retribua, porque Deus já lhe retribuiu. E se você já tem o retorno da parte de Deus, por que estás preocupado com o retorno por parte das pessoas que você ajudou? Porque se você dá esperando receber, já deixou de ser dádiva
e você começou a trabalhar uma venda. Aí eu estou vendendo ajuda para que aquela pessoa, no dia que eu precisar dela, ela vá me estender as mãos. Não, eu não conto com isso. Já nem conte com isso. Porque se caso acontecer dela ajudar, você glorifique a Deus, porque Deus a usou como reconhecimento da sua obra. Mas se ela não reconhecer, Deus reconheceu a sua obra e Ele está te abençoando. Então a tua vida não vai ser prejudicada, pelo contrário, ela vai ser abençoada, independente do ajudado ser grato ou não. Isso você tem que ter a consciência. Não espere recompensa. O Senhor Jesus foi muito claro. Se você dá ou empresta esperando ter recompensa, já não fazem isso os gentios? Que vantagem tem isso? Isso é uma coisa banal, natural. Eu empresto e espero de volta. Então, doe, não empreste. Doe aquilo que você pode. E não espere nada em troca. Saiba que Deus é a sua recompensa. Aqui na Palavra de Deus, nós vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos entender um pouco sobre o amor altruísta. Então nós vamos abrir ali no capítulo 20, versículo de número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 35. Diz assim a Bíblia: por meio de todas minhas realizações, tenho-vos mostrado que... Espera aí que o tablet saiu fora da posição aqui. Tá. Então vamos lá. Por meio de minhas realizações, tenho mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, o que a narrativa está nos mostrando aqui? Que nós devemos sim se preocupar com os necessitados. Lembrando as palavras de quem? De Deus. Que diz o quê? É mais bem-aventurado dar do que receber. Então, se você for fazer um cálculo frio, significa que você vai ter mais vantagens em doar do que receber doações. Então, quem recebe é menos bem-aventurado do que aquele que doa. Porque o que doa, ele é fonte de amor. E Deus vai dar mais ainda, porque sabe que quanto mais ele recebe, mais ele ajuda. E mais vai ter para a realização dos seus sonhos. Já o ajudado, ele está numa posição, às vezes, cômoda. Ele vai receber aquilo sem... O esforço vai ser do ajudador e não dele. Não é errado. O Senhor está dizendo, é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque quem doa, recebe das mãos de Deus. O doador recebeu a doação. Mas ele não é uma pessoa geradora. Ele pode, às vezes, se encontrar em uma outra condição de ser ajudado novamente, só recebe, ele não vai ter aquela vida abundante. É necessário que ele receba, glorifique a Deus e se torne uma fonte de dádiva na vida de outrem. Então, eu aprendi, eu sou um necessitado. Aquele necessitado vai receber. Ele recebeu, então ele aprendeu. Ele agora vai ajudar. Ele se torna uma fonte geradora de bênçãos. Então, por isso é mais bem-aventurado dar do que receber. Uma outra coisa que nós temos que entender no princípio do espelhamento é que o que você é reflete em tudo na sua vida. Então você não tem aquilo que quer. Você tem aquilo que você é. Então é diferente. A analogia na física quântica, no reino celestial, é diferente da analogia do mundo. Porque no mundo, você trabalha
e luta para ter aquilo que você quer. Já no mundo celestial, você trabalha o seu interior para ser transformado e ter tudo de acordo com aquilo que você é. Então é totalmente diferente. Porque não adianta simplesmente só querer. Querer é um fato. Agora, materializar o querer, aí já é outra história. Para que você tenha aquilo que você quer, você precisa ser. Então vamos entender isso. Segundo estudos de Napoleão Hill, que estudou, se eu não me engano, mais de 30 anos, estudando pessoas de sucesso, vendo pessoas que não tiveram sucesso, entendendo como que funciona essa mecânica quântica, por que pessoas se dão bem, pessoas se dão mal, por que pessoas estudam, têm diplomas incríveis e se dão mal, e às vezes uma pessoa que não estudou, ela se torna um grande empresário, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa geradora de empregos, assim como foi, por exemplo, o Henry Ford. Henry Ford, ele não tinha faculdade, ele era uma pessoa desprovida de cursos superiores, de graduações e tudo mais, e foi um homem que gerou vários empregos, que desenvolveu a linha de produção. Então, por que pessoas são assim e outras não, né? Então, ele estudou e ele percebeu a lei do espelhamento. É interessante, tudo termina na palavra de Deus. Pode pesquisar, faça o que fizer. Tudo termina na palavra de Deus. Então ele descobriu o seguinte: você é um imã humano e atrai para si constantemente pessoas cujo caráter se harmoniza com o seu. Então, quando nós temos uma identidade quântica, segundo a essa identidade, nós vamos atrair pessoas semelhantes. Então, se é uma pessoa rixosa, uma pessoa que tem vício na bebida, e ela vai atrair pessoas nesta mesma frequência. Por que isso acontece? Conforme eu já expliquei em palestras anteriores, nós temos o campo eletromagnético. Isso faz parte do nosso corpo. Isso é algo que Deus criou para que a palavra dele funcione. Ele configurou o universo do jeito dele. Então, quando esse campo eletromagnético ele está operando segundo a frequência do caráter pessoal, ele vai atrair os semelhantes àquele caráter. Então, se a pessoa é uma pessoa de má índole, vai atrair outras pessoas de más índoles. Então, se você é uma pessoa bondosa, você vai atrair outras pessoas bondosas. Então, é assim que funciona. As pessoas que não têm ligação, você pode até conversar, dialogar, mas aquilo não vai criar nenhum vínculo. Logo aquilo se dissipa, porque são pessoas completamente diferentes. É assim que funciona. Então o campo eletromagnético ele tem que operar em cima do amor. E você só vai colher as coisas que estão ligadas ao amor de Deus. Essa é a melhor vida. Isso é tudo que nós precisamos. Então nós somos um imã humano e atraímos para nós constantemente pessoas cujo caráter se harmonizam com o nosso. Eu quero falar um pouco sobre a água. Eu já falei, mas nós vamos falar agora num prisma diferente. A água, que na Bíblia é a prefigura de Cristo, reflete tudo aquilo que somos. Então, como a água natural, estou dizendo a água que nós bebemos, usamos para lavar as coisas e tudo mais. Enfim, a água é algo que se parece com Cristo, porque ela é a prefigura. A Bíblia diz, vós que estáis limpos pela palavra, né? Ele diz, olha, se você crer em mim conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior, né? Então, ele é a água da vida. Então, nós também podemos gerar isso dentro de nós, né? A semelhança. Então, a água tem uma prefigura muito forte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim,
O Dr. Masaru Emoto, já falei dele, utilizava microscopia de campo escuro para analisar a molécula da água. Ela coletava a quantidade de água e submetia à exposição de rock heavy metal e percebia a sua desestruturação. Então ele colocou músicas pesadas, heavy metal, que tem a letra pesada, né? Vamos dizer, aquelas bandas que trabalham letras horríveis, e a gente sabe que existe muita coisa das trevas em cima de bandas de heavy metal, né? Nós não estamos generalizando o rock, né, gospel, não tem nada a ver, porque ali já muda, é outra coisa. Eu estou dizendo o heavy metal pesado, aquele das trevas. Aí colocou então ali uma pequena porção de água mediante a essa frequência, que é uma música inspirada pelo mal. E o que aconteceu? Ele observou a sua desestruturação. Então na hora que ela vai formar os cristais, quando você trabalha ali a menos 30 graus Celsius, então eles se formam totalmente desfigurados, desestruturados, como se fossem peças quebradas, destruídas. É o caos, mediante aquela frequência. E quando expostas aos sons harmoniosos, sua estruturação era perfeita. Tudo isso ocorre devido à propriedade nemática da água. A água tem uma espécie de cluster onde fica memorizada a última exposição. E não é assim o Senhor Jesus? Quando nós nos aproximamos dele, então todas as coisas em nós estão nuas e patentes aos teus olhos. E quando você está perto da água, que prefigura Cristo, o que você reflete na estruturação da água, nos seus clusters, no seu registro de memória, na sua capacidade nemática de absorver a personalidade do seu campo eletromagnético. Então, o que acontece? Aquilo que somos reflete na água que prefigura a Cristo. Não é interessante? Então, a água não vai mentir. Então eu posso falar, não, eu sou uma pessoa extremamente bondosa, eu sou uma pessoa que ajuda, que faz isso, que faz aquilo outro. Aí se eu ficar perto da água no momento da microscopia do campo escuro, ela vai dizer, olha, você não é nada disso. Ou então ela vai dizer, não, ele realmente está falando a verdade. Por quê? Porque o que eu sou reflete. Então a água, ela só está nos dizendo essa noite o seguinte, olha, cuidado com aquilo que você é. Porque aquilo que você reflete na água. Aí você vai pensar, puxa vida, eu sou mais do que 70% de água. Então se a água está desestruturada, como está a água do teu corpo? Se a tua mente não está em harmonia com Deus. Como está a estrutura? Por isso que existem as doenças psicossomáticas. Por exemplo, na medicina foi comprovado que a falta de perdão, ela gera câncer. Então, o câncer é uma doença que se autodesenvolve. Então, a pessoa não vai ser contaminada, né? Passou uma pessoa que tem câncer e ela esbarrou em mim e agora eu também tenho câncer. Não. É algo que se desenvolve devido à sua estrutura mental, à sua alma, o seu âmago, o seu interior. Claro que existem outras coisas que podem fazer com que o seu corpo desenvolva câncer, por exemplo, a radiação, né? A pessoa ficar exposta. Nossa, quase que eu não consigo falar. Mas a pessoa que está exposta à radiação, ela pode desenvolver células cancerígenas porque existe uma quebra na estrutura genética e ela vai gerar outras células defeituosas. Mas a radiação do seu ser, que são as ondas eletromagnéticas, elas também fazem com que o seu corpo comece a desenvolver as doenças psicossomáticas e o câncer.
Então surgem dores. Por quê? Por que psicossomática? Porque vem da psique. Então, se a psique está com um problema, ela vai passar aquilo em todas as células do corpo. E aquilo desenvolve, então, as doenças psicossomáticas. E também o câncer, porque dependendo do estado de mágoa, esse, por exemplo, é algo extremamente comprovado pela ciência, então ela vai desencadear a quebra da estrutura, ou melhor dizendo, da informação genética do DNA de uma célula, e quando isso é quebrado por essa radiação através da mágoa, esse campo eletromagnético com baixíssima frequência, aí aquela célula desenvolve, ou seja, a informação genética é quebrada e ela então começa a gerar outras células defeituosas. Isso é o câncer. Então nós temos que entender muito sobre a vida celestial, a vida quântica, porque por ela viveremos ou por ela morreremos. Ela é uma espada de dois gumes. Então, ela vai te dar vitória de um lado, ela vai te destruir do outro. Vai depender daquilo que você é. Continuando aqui, eu quero falar um pouco sobre o universo de Deus. O universo de Deus, ele configura de forma perfeita as respostas segundo suas atitudes. Então, essa coisa de, às vezes, tentar mascarar aquilo que somos e tal, no meio do pessoal, né? Já viu aquela pessoa que quando ela está no meio da comunidade cristã, isso é muito comum, né, nas igrejas, então quando ela está no meio ali, nossa, você olha assim, oxe, aquele irmão, aquela irmã é super espiritual, que maravilha, olha como é que ele fala, olha como é que ele recita os versículos, olha que coisa linda. Mas na verdade ele não é nada daquilo, é uma pessoa intrigueira, uma pessoa rancorosa, sei lá, seja o que for. Que na verdade não adianta fachada para o universo de Deus. Deus é um ser assim incrível que, por mais que eu explorasse o meu vocabulário para expressar a grandeza divina, seria inútil. Eu não conseguiria. Porque Deus é uma pessoa extremamente poderosa, extremamente inteligente, Ele é tudo. Eu não tenho palavras para expressar algo a nível da sua grandeza. Então o teu universo, as forças todas que operam, os acontecimentos e tudo mais, tudo isso está à mercê da sua autoridade. Então o que Ele criou e a forma que Ele criou e as suas resultantes não podem ser alteradas. As leis do universo, ou você obedece e vive, ou você desobedece e morre por elas. Então Deus, na verdade, Ele já configurou, Ele já fez com que tudo opere o seu devido retorno ao seu tempo, de acordo com cada pessoa, segundo a tua palavra. Pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando os bons e os maus, para recompensá-los segundo aquilo que eles merecem. Então tudo está calculado, tudo está projetado. Não pense em driblar as leis do universo. É perda de tempo e tiro no pé. Então diz assim, dos estudos de Napoleão Hill, ele deixou aqui, eu já até falei sobre isso com vocês, mas é bom a gente estar revendo. Ele diz assim: existe uma premiação adequada para cada virtude e uma punição apropriada para cada pecado que o homem comete. A premiação e a punição são efeitos sobre os quais nenhum homem tem controle, pois sobrevém a ele voluntariamente. Então o que ele percebeu? Olha, eu percebi, segundo os meus estudos, que existem forças operando no universo e que vai recompensar cada homem segundo o seu pecado ou segundo a sua virtude. Então ele percebeu, é um teste, ele fez da vida dele um laboratório, ele foi lá e visualizou
ele testou, ele comprovou isso. E olha que interessante, ele estava pesquisando e percebeu que, independente dos pecados e virtudes, não adianta tentar escapar do retorno. Se é pecado, é transgressão, vai colher segundo a sua transgressão. Se é virtude, vai colher segundo a sua virtude. Então, ele percebeu isso nas suas experiências, nos seus estudos por diversos anos. Agora vamos à palavra de Deus. Veja só que interessante. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Então, eu li um pensamento, um resultado da experiência de Napoleão Hill. Agora eu vou ler a palavra de Deus. Olha só. Gálatas 6, capítulo de número 7. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isto também colherá. Não é a mesma coisa. Ele disse, existe uma premiação adequada para cada virtude e uma punição apropriada para cada pecado que o homem comete. E na palavra de Deus está assim, portanto, tudo que o homem semear, seja virtude ou seja pecado, isso também ele colherá. Então, tudo termina, de novo, tudo termina na palavra de Deus. Então eu recomendo, não perca seu tempo. Não pense, eu estou revoltado, tem muitos anos, estou buscando, não está acontecendo nada, só falam, os outros são abençoados e eu não sou. Então, está aqui a explicação. Alinhe-se com a verdade e viva por ela. Ou morra por ela. Então é uma decisão nossa. Então não existe aquele injustiçadozinho por Deus. Deus é justo e é perfeito e Ele não faz acepção de pessoas. E o que Ele disse está dito e Ele não vai mudar. Nós é que temos que mudar para agradá-lo segundo a sua vontade, segundo as tuas leis, ou seja, a tua palavra. Uma outra coisa que nós temos que entender, que é aquilo que eu estava falando anteriormente, né, sobre ter em cima daquilo que você é. Então, é assim, você recebe segundo o seu potencial no dar. Então veja bem, a pessoa que faz doações é uma pessoa que é bondosa. Então ela ama fazer doações, ela ama ver o próximo feliz, ela ama tirar a pessoa da miséria, ela ama ver um sorriso na vida de uma pessoa que estava sofrendo e parou de sofrer. Então ela ama, é o que ela é. Então você recebe segundo o seu potencial no dar. Então com a intensidade que eu amo e dou, eu recebo multiplicado da parte de Deus. Aonde entra a multiplicação? Você pode ver que a analogia bíblica no Novo Testamento, ela se dá através da semeadura. Então, por exemplo, tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Por que ele usa plantar? Por que ele não falou assim, tudo aquilo que o homem fizer, ele vai receber de volta? Ele não falou dessa maneira, ele usa o plantio porque existe a multiplicação. Ou seja, quando você planta, você colhe. De que forma? Multiplicada. Então, eu vou plantar 1 grão de milho. Aí vai nascer o pé de milho, vai vir espiga com 1 grão de milho. Não. Vem com várias espigas e cada espiga tem vários grãos de milho. Então é assim que funciona. Quando eu ajudo, eu recebo de volta multiplicado. Então a multiplicação é algo que é uma dádiva divina, é algo que é em nosso favor. Então isso nos incentiva a cada vez amarmos mais a Deus. Nós ajudamos com uma quantia e recebemos de Deus
uma inundação de doações. Nós recebemos uma vida abundante, nós recebemos alegria, plenitude de espírito, felicidade, pode sorrir. A vida fica diferente quando você ama. Tudo muda, tudo é transformado. Então lembre-se disso. Amar é investimento, não é prejuízo. E diz assim, para confirmar isso que eu estou dizendo, em Lucas 6, capítulo de número 38, preste bastante atenção. Em Lucas 6, versículo de número 38, nós vamos ver o exemplo do que eu disse aqui. Eu coloquei assim, você recebe segundo o seu potencial no dar. Então, vamos ler o versículo que comprova isso que eu acabei de dizer. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então nós temos duas situações aqui. A primeira é, se eu dou, eu recebo uma medida sacudida, recalcada, transbordante, que generosamente nos serão dada. Né? Talvez você não vai ver um anjo chegando ali com um tesouro para te entregar, mas Deus usa situações na sua vida, vai atrair só coisas boas, você vai prosperar, você vai crescer, porque você é uma pessoa boa, porque você está imitando ao Deus único e verdadeiro, o amor. Então, por isso, nós temos que entender que a medida recalcada, sacudida e transbordante era uma técnica onde nós praticamos a hermenêutica, né? Voltamos lá no passado, estudamos toda a estrutura social, política, geográfica, histórica, um monte de coisa. Essa medida era o seguinte, quando você comprava na mão de uma pessoa generosa, por exemplo, ele pegava ali aquele pacote, né, e colocava várias medidas, ele compactava, sacudia para assentar mais, colocava mais em cima até transbordar, ele te dava a mais, ele te dava uma medida super transbordante. O que o Senhor quis dizer com isso? É que você não vai receber só aquilo que você doou, você vai receber multiplicado. Então, invista no amor. Muita gente que investe na bolsa de valores, tem muitos negócios bons, né? Mas até para isso funcionar, seja um doador. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, esta mesma será usada para vos medir. Quantas vezes nós medimos o nosso próximo? Mas não, aquela pessoa ali, ela é assim, assim, assada. Aí você vai e comete aquele julgamento. Não faça isso. E se a gente fizer na hora da raiva, na hora que a gente está indisposto e acontecer alguma situação, retroceda reconhecendo e pedindo perdão a Deus. Porque à medida que nós avaliamos as pessoas, principalmente quando nós avaliamos mal, né? Então aí complica, porque da mesma forma nós vamos ser avaliados de forma ruim. Então se nós julgamos mal o próximo, eles também nos julgarão mal. É a lei do espelhamento. Então por isso que a gente não deve errar no espelho. Se eu erro no espelho, eu faço uma careta na frente do espelho, não vai aparecer uma face bonita lá, não vai refletir aquilo que eu fiz. Então a lei do espelhamento é justa. Você mede, julga, da mesma forma vão te medir e vão te julgar. Então não faça isso. Não critique. Às vezes, sem querer, a gente critica. Puxa, você viu lá, fulano, né? Você viu? Pare. A crítica é baixa frequência e ela pode prejudicar no mundo espiritual. Nós estamos aqui chegando, vamos ter que dar uma paralisada aqui porque o horário já está bem avançado. Avançamos bastante em informações e vamos finalizar aqui. Na próxima palestra nós continuaremos analisando mais sobre a questão do amor altruísta, porque tem muita riqueza, muita coisa que nós podemos explorar e vamos colocar em prática, tá, pessoal? Vamos ficar, eu vi, é legal, me emocionei, até chorei na palestra. Não, vamos praticar,
e vamos perceber as mudanças, é muito importante. E quando nós estivermos pessoalmente, é interessante também a gente compartilhar, olha, eu depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou, aconteceu isso, dar um testemunho para incentivar as outras pessoas a serem transformadas. Por exemplo, na igreja onde eu ministro, onde eu pastoreio, então um irmão estava contando que existia uma pessoa no trabalho dele muito ruim. E essa pessoa ficava falando dos outros, julgando os outros, fazendo um monte de coisa ruim. E ela foi perdendo o cargo de supervisora e foi empobrecendo, e de repente o casamento dela também foi destruído. E ela resolveu então mudar. Ela começou a amar as pessoas, começou a ajudar. E ela nem faz parte vamos dizer assim, do nosso hall de membros. Ela começou a ajudar e mudou o seu ser, o seu interior. Aí hoje é uma mulher que administra várias doações e ajuda todo mundo, incentiva outras pessoas a ajudarem também, faz arrecadações, junta alimentos, e hoje ela tem o seu casamento de volta, no trabalho ela está prosperando. Então a vida dessa mulher mudou simplesmente porque ela permitiu o amor de Deus passar por dentro dela. Porque quando o amor passa no nosso interior, nós nos tornamos amor também. E isso muda todas as coisas nas nossas vidas. Então vamos parar aqui, né? Senão eu vou continuar falando e vai passar muito tempo. Então vamos fechar aqui. Olha, eu desejo e oro por todos vocês que haja prosperidade, abundância, felicidade, alegria e o amor. Que vocês vivam uma vida cristã cheia de plenitude e com as melhores oportunidades. Então eu envio agora um abraço apertado em cada um de vocês e que Deus os abençoe, os guarde e os prospere em todos os seus caminhos. E até a próxima quarta-feira.